Oi gente, eu sou a Ana do Entre Vídeos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns dos livros que estão previstos lançar no mês de novembro. Gente, quando eu fui pesquisar os próximos lançamentos, encontrei vários livros interessantes para vir compartilhar com vocês aqui em vídeo. Acho que vocês vão gostar e são vários, então já vou começar sem muita enrolação, compartilhar com vocês. Como vocês já sabem, eu vou ficar aqui olhando para o lado, que é onde está o notebook, para ficar de olho nos livros que eu selecionei aqui para falar para vocês. Então já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal caso estejam chegando por aqui agora e bora lá. Na verdade, esse primeiro lançamento não é do mês de novembro, ainda é do mês de outubro. Mas como, se tudo der certo, o vídeo vai sair no dia 27 de outubro, na sexta-feira, e esse livro está previsto lançar no dia 27, então eu resolvi trazer aqui, porque é um lançamento da autora Ruth Ware, que é o mesmo de Uma Mulher na Cabine 10, se não me engano, que tem no Kindle Unlimited. Ele tá na minha lista de livros que eu quero ler, que estão disponíveis no Kindle Unlimited. E também é a autora de A Volta da Chave, que tem vídeo aqui no canal, tem vlog de leitura desse livro. E o nome do livro que está lançando agora dela é Um por Um. Inclusive, eu vi alguns comentários de algumas pessoas falando que se lembrou muito de um livro da Agatha Christie. Não sei se aí não sobrou nenhum. Como eu não li, não posso fazer muito comentário a respeito, mas aqui nessa história, o que vai acontecer é que um pessoal que trabalha na mesma empresa viaja para um retiro corporativo, para um chalé que fica isolado nos Alpes franceses. Então, mais um caso de um suspense em que os personagens viajam para um local isolado, remoto, e que vai acontecer uma nevasca, porque parece que aqui está falando... para piorar, a tempestade de neve causa um avalanche que mantém todos presos lá. E claro, mais um clichê, que tem um assassino à solta que vai acabando com um por um desses personagens lá no chalé. Por isso o título Um por Um. Eu achei bem interessante, gente. Aqui tá falando assim: há um assassino à solta entre eles. A maioria tem um motivo para matar. Mas quem será o próximo a morrer? É preciso descobrir antes que sejam pegos um por um. Gostei muito dessa sinopse e já está na minha wishlist. É um lançamento da editora Rocco, como eu falei, previsto lançar hoje, no dia que está saindo esse vídeo, dia 27 de outubro. Então, se vocês gostaram da sinopse, lembrando que todos os links dos livros que eu vou falar aqui no vídeo ficam aqui no box de descrição para vocês lerem um pouco mais da sinopse, verem um pouco mais... detalhada as capas, enfim, os brindes, e também poderem adicionar o wishlist de vocês. Os próximos, gente, são de duas autoras que bastante gente gosta. Uma delas é a Vishu Wabi, com o lançamento Os Frágeis Fios do Poder. É o primeiro volume de uma nova trilogia da autora, e parece que essa nova trilogia vai se passar no mesmo universo de Os Tons da Magia. Por esse motivo, gente, eu não li a sinopse, porque eu não li essa série, Os Tons da Magia. Eu sei que tem um ou outro, não sei se é só o primeiro volume, que estava disponível até então no Kindle Unlimited também, para ler. Mas não sei se continua disponível, mas deem uma olhada. Eu gosto muito da escrita dessa autora e ainda pretendo dar uma chance para essa série. Eu achei legal os brindes que vem junto se você comprar na pré-venda. Além de vir cards, o marcador, ainda tem uma cartela de adesivos e uma eco bag. E o livro também é um calhamaço, 756 páginas. Então, achei interessante. Dá até para justificar aí um pouco o preço, R$ 79,90 para lançamento. Para vir tudo isso, né? Que às vezes o livro lançamento vem por esse preço, mas não vem nada junto, só o livro. É um lançamento da editora Galera, previsto para o final de novembro, dia 27. E a outra autora que eu falei, que bastante gente gosta, é a Cassandra Clare, que eu não li nada ainda dessa autora, e ela está lançando o primeiro volume de uma nova série. O nome do livro é O Portador da Espada. E esse também, se você adquirir na pré-venda, vem com brindes. Tem cards, marcador,
Tem um mini pôster com frente e verso. Esse daqui, diferente dos outros livros da autora, é o primeiro livro de fantasia adulta da Cassandra Clare. Eu fico meio assim... Depois que eu li A Nona Casa da Leigh Bardugo, que foi o meu primeiro contato com a autora, e justamente eu li o primeiro livro de fantasia adulta dela, e achei bem confuso, eu prefiro iniciar Cassandra Clare por um livro dela, uma fantasia jovem, antes de partir para essa adulta, para conhecer a autora, né? Porque eu sei que ela recebe muitos elogios, bastante gente gosta. Vocês já leram algum livro dela? Deixa aqui nos comentários qual que é o preferido de vocês. Mas se vocês são fãs da autora já, esse novo livro vai ser lançado dia 13 de novembro, também pela editora Galera. Achei bonita a capa. Chama atenção, né? O próximo lançamento aqui se chama Rei da Ira, da autora Ana Juan. Também faz parte de uma série, porque está escrito Reis do Pecado, livro 1. E aqui se trata de um romance sensual, gente. Porque é um livro bem clichê, é uma história bem clichê, aparentemente, em que o personagem masculino é um CEO que gosta de estar no controle, tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional. Devido a uma chantagem, ele é obrigado a aceitar um noivado com a filha do seu inimigo. Ela é aquela filha perfeita que quer levar a sua família ao topo da sociedade e aceita se casar com... O nome do personagem masculino é Dante. Com o Dante, que é o CEO bilionário lá. Mas ela só aceita se casar com ele por uma questão de dever familiar. Então, os dois não estão com vontade de se casarem. Porém, depois a gente sabe que vai rolar uma forte atração, que eles não vão conseguir se ver um sem o outro. Aqui tá falando assim, primeiro volume da série Reis do Pecado, Rei da Ira é um romance sexy sobre casamento arranjado. É um lançamento da editora Arqueiro e tá previsto lançar dia 7 de novembro. O próximo aqui, eu vi muitos booktubers gringos lendo esse livro. Inclusive a capa é bastante semelhante, porque logo que eu bati os olhos eu me recordei de ver, né, outras pessoas lendo, e se chama A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Ó, se tivesse lançado agora em outubro, né, ia ser uma boa pedida pro Halloween. É da autora Sangu Mandana. Deixa eu ver se é a autora mesmo. É uma mulher, aparentemente britânica. E, gente, parece ser uma história bem, assim, leve, de deixar o coração quentinho. É uma fantasia romântica, tá falando aqui. E uma leitura aconchegante, parece mesmo pela sinopse, com um toque de magia. Aqui a gente vai ter a Mika, que é uma bruxa. E ela é uma pessoa bastante solitária, porque ela ficou órfã muito cedo. E ela é uma das poucas bruxas da Grã-Bretanha. Então ela precisa esconder que ela tem magia, né? E ela segue as regras direitinho. Porém, ela começa a gravar vídeos online em que ela finge ser uma bruxa. Porque ela pensa assim, quem é que vai levá-la a sério? Porém, alguém leva e envia uma mensagem para ela ir até a Casa de Lugar Nenhum, chama Casa de Lugar Nenhum. Achei bem legal esse nome. E lá ela vai conhecer uma família que vai ganhar o coração dela. Porém, passa um pouco tempo, bate à porta uma ameaça que pode colocar em perigo aquela família que a conquistou. Então tem muito jeito de ser uma história leve, aconchegante. Esse daqui também vai para minha wishlist. E tem alguns comentários aqui, como por exemplo da Emily Henry, um dos livros mais apaixonantes que li recentemente. De vez em quando, ainda me pego suspirando pela história. Esse daqui é um lançamento da editora Galera para o dia 13 de novembro também. O próximo aqui é o novo lançamento da Elie Hazelwood, que se chama Checkmate. E comprando na pré-venda, você ganha um pingente. Nesse livro, a gente vai ver dois protagonistas que gostam de jogar xadrez. Eles são muito bons nesse esporte. A Mallory acaba participando de um torneio beneficente e acaba derrotando
o Nolan, que é o atual campeão. E aí o mundo do xadrez fica em choque, ele mesmo não vê a hora de enfrentá-la novamente. E aí, olha aqui, tá falando, quando o amor pelo esporte que ela tanto quer odiar começa a dominá-la de novo, Mallory logo percebe que nem toda disputa acontece no tabuleiro, que a fama é mais difícil do que parece e que às vezes o checkmate é só o começo. O que vocês acharam desse livro aqui? Eu não li nenhum livro ainda dessa autora, mas bastante gente é fã dela, principalmente depois de A Hipótese do Amor, então eu trouxe para falar para vocês. É um lançamento da editora Arqueiro, previsto lançar no dia 7 de novembro. O próximo aqui é um suspense, se chama Últimas Palavras, do autor Taylor Adams. Eu achei muito curioso o que está escrito aqui na sinopse, gente. Primeiro começa assim: de onde um autor busca inspiração para suas histórias sombrias? Isolada em uma velha casa à beira-mar, Emma vive sozinha em companhia de sua cachorra Laika. O único contato humano que tem é com o vizinho, o Dick. Ao perceber que Emma é uma leitora assídua, Dick recomenda a ela um livro de terror de publicação independente. Após a leitura, a Emma ela considera a obra fraca, ela não gosta muito. Ela publica uma crítica e coloca sua avaliação de 1 estrela para esse livro. E aí começa toda uma discussão online e o próprio autor do livro entra na discussão e de repente começam a acontecer incidentes na vida da Emma. E aqui tá falando, para ela, isso pode até ser uma coincidência, mas já foi estranho o suficiente o autor brigar por uma crítica ruim na internet. Será que ele poderia estar por trás daqueles eventos que estão acontecendo com ela? Enquanto investiga a vida e o trabalho do autor, Emma descobre que ele já havia publicado 16 outros romances, todos igualmente sádicos, com perseguição e assassinato. Aí ela começa a se questionar quem é esse cara e do que ele é capaz de fazer com ela por causa daquela crítica negativa. E no finalzinho da sinopse está escrito assim: exibindo sua marca registrada de ritmo acelerado, Taylor Adams oferece uma trama repleta de detalhes e com uma reviravolta de deixar todos pensando 2 vezes antes de publicar uma crítica negativa desse livro. Achei legal esse finalzinho aqui da sinopse. Gente, achei interessante. O que vocês acharam? O que será que esse autor vai fazer com a Emma? Será que quando eu li essa sinopse, vocês veem que eu crio teoria até lendo a sinopse. Eu sou assim com livros de suspense, mas assim que eu li, eu pensei, será que esse Dick, que é o vizinho da Emma, o único vizinho, não deve ser esse autor independente? Pode ser. É um lançamento da editora Faro, previsto lançar no dia 10 de novembro. E é um livro curto, gente, tem 288 páginas, menos de 300. Deixa aqui nos comentários se vocês também desconfiam desse Dick, do vizinho dela. E aqui do lado do título tá falando assim, um dos melhores thrillers do ano. Será? É pra deixar a gente curioso, né? O próximo livro aqui também é um suspense, se chama Obsessão Fatal, da autora Tess Gerritsen. Não sei se é assim que se pronuncia, mas essa autora, eu me lembrei que é a mesma autora de O Cirurgião, que também é um livro que bastante gente elogiou. Eu acho que eu tenho outro livro dela na minha wishlist, não sei se é o próprio O Cirurgião, mas eu me lembro de ter adicionado algum livro dela. Aqui tá falando assim, Obsessão Fatal é um thriller de tirar o fôlego, repleto de mistério e sedução, e a primeira colaboração entre os veteranos Tess Gerritsen e Gary Braver. São 2 autores então, acredito que 2 autores de suspense. Aqui é a estudante universitária Terry Moore é encontrada morta após se jogar da sacada do seu apartamento. Mas depois que a detetive Frank, começa a investigar, ela começa a questionar os motivos que a levariam a ter se jogado, se realmente ela se jogou mesmo, o que está por trás disso. E aí ela começa a encontrar, ela acha várias pessoas que ao redor da Terry que teriam motivos de ver a Terry morta. Por exemplo, o seu ex-namorado, o Liam, não aguentava mais as investidas dela para eles voltarem. O professor de literatura, Jack Dorian,
ele não tá na melhor fase do seu casamento e parece que rolam boatos de que os dois estavam se envolvendo. O amigo dela, o Cody Atwood, ele a venerava e era capaz de fazer qualquer coisa por ela e começou a não curtir muito as investidas ali do professor, os olhares que eles trocavam durante a sala de aula. E essa admiração entre o professor e a Taryn começou a incomodar outras alunas também ali da sala. Então, como vocês podem ver, tem várias pessoas que tinham um motivo para fazer algum mal para Taryn. E aí a Frank vai investigar se a morte da Taryn foi suicídio ou foi assassinato. Achei interessante também esse livro. É um lançamento da editora Record, previsto lançar no dia 13 de novembro. O próximo aqui é um suspense da série Jonalina, do autor Lars Kepler. Mas eu já sei que é um pseudônimo que eu me lembro de duas pessoas, acho. É um casal sueco. Alexandra Coelho Andoril e Alexander Andoril. Não sei se é assim que se pronuncia, gente, desculpa. Mas eu lembrava que eram duas pessoas, não lembrava que era um casal. Aqui tá falando, em mais uma eletrizante caçada, o detetive Jonalina tem que desvendar a identidade de um misterioso e cruel serial killer. Eu não me lembro agora quantos livros tem com esse detetive, mas como é mais um caso, sempre que fala assim, mais um caso com um detetive, ou quando é sequência de uma série, eu acabo não lendo a sinopse. Até porque o primeiro volume dessa série tá na minha wishlist, então por isso que eu não li a sinopse, gente. Mas se você já segue a série, ou então não liga, porque eu acredito, gente, não tenho certeza, mas que às vezes quando a série é assim com um detetive, você não tem a obrigatoriedade de ler todos os livros. Muitas vezes são histórias independentes e dá pra você ler fora de ordem, enfim. Então, acho que até não teria problema eu ler aqui a sinopse, mas, né, por via das dúvidas, acabei não lendo. Mas lembrando, tá aqui embaixo no box de descrição, para quem quiser conferir. Aqui fala que O Homem Espelho é a combinação perfeita de horror e drama psicológico. Quero muito começar a ler essa série. É que, como vocês sabem, eu tenho muita série em aberto, né, mas eu quero ler pelo menos o primeiro para conhecer esse detetive, o Jonalina. Não sei se o primeiro é o Homem de Areia. Eu vou confirmar depois. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. É um lançamento da editora Alfaguara, previsto lançar dia 6 de novembro. Próximo aqui, mais um suspense. Gente, a maioria dessa lista é suspense. O que faltou de suspense? No mês de outubro, temos para o mês de novembro. E esse aqui é um lançamento de um autor que eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho muita curiosidade de conhecer um livro dele, eu fico com receio, que é o John Grisham. Ele escreve muitas histórias, muitos suspenses que se passam no cenário de um tribunal. Mas apesar de eu gostar de assistir, por exemplo, séries, filmes nesse cenário do tribunal, como por exemplo, recentemente eu até comentei que eu assisto a série Law and Order Special Victims Unit, que se passa, né, nesse cenário, e gosto bastante, eu fico com receio de no livro acabar sendo um pouco cansativo. Eu não sei até que ponto o autor vai abordar com detalhes, mas eu tenho curiosidade de ler um livro dele para saber como é. E esse daqui que está lançando se chama Em Lados Opostos. Parece que aqui os dois personagens, que são muito amigos desde a infância, o caminho deles acaba sendo bem diferente, porque um seguiu o caminho da família, o pai dele parece que era um promotor, e ele acabou optando por cursar a faculdade de Direito, e o amigo acabou também indo no caminho da família, em que o pai era o chefão do crime da cidade, e o filho acabou indo trabalhar nas boates do pai. Enfim, os dois seguiram caminhos bem diferentes, e agora que eles estão em lados opostos da lei, vai haver aí um confronto final entre a família, e o palco desse confronto final, que está escrito aqui, será inevitavelmente um tribunal. Duas famílias, um confronto no tribunal. Interessante essa sinopse. É um lançamento da editora Arqueiro,
previsto lançar no dia 7 de novembro. Vocês já leram algum livro do autor? Deixa aqui nos comentários se vocês gostam dos livros dele. Próximo livro aqui, O Caçador da Escuridão. Também um suspense. Um assassino brutal está à solta nas ruas de Roma. Ele não deixa rastros e não demonstra piedade. Caçador da Escuridão é mais um thriller primoroso do best-seller Donato Carrisi. É um autor italiano, autor de O Aliciador e o Tribunal das Almas. Eu já ouvi falar muito bem desse livro, O Tribunal das Almas. Ó, vou ler aqui para vocês a sinopse, que eu acho mais legal ler essa sinopse aqui. Marcos não possui identidade, memória, amor ou ódio. Ele só tem duas coisas, raiva e um talento que faz questão de esconder. Ele é o último dos penitencieiros, um padre com a capacidade de rastrear anomalias e vislumbrar os fios que tecem a trama de cada assassinato, mas nem todas as tramas podem ser reconstruídas. Sandra é uma mulher tentando se recompor, ela também trabalha em cenas do crime, mas ao contrário de Marcos, não precisa se esconder, apenas atrás das lentes de sua câmera. Sandra é fotógrafa forense e seu talento é registrar o nada para torná-lo visível, mas dessa vez o nada ameaça engoli-la. Uma série de mortes acontece em Roma num padrão terrível, mas sedutor, e cada vez que Marcos e Sandra acham que entenderam parte da verdade, eles descobrem um cenário ainda mais perturbador e ameaçador. Temos então um caso de serial killer em Roma. Um serial killer está solto aqui em Roma. Ele não deixa rastros e não demonstra piedade. Achei bem legal essa sinopse. É um lançamento da editora Record, previsto lançar no dia 13 de novembro. O próximo aqui se chama Internato para Meninas Cruéis. Quando eu li esse título, eu me lembrei de Meninas Selvagens, talvez pela mesma situação ali, que era, né, um internato para meninas. Logo, eu pensei nesse livro. É um livro da Jessica Ward, que é a mesma autora da série de livros Irmandade da Adaga Negra. Já ouvi muito sobre essa série, mas não sei nada a respeito. Sei somente que são muitos livros, pelo que está listado aqui. Gente, são mais de 20 livros, é isso? Eu acho que são mais de 20 livros. Alguém já leu essa série completa? A protagonista aqui se chama Sarah Taylor e ela chega nesse internato St. Ambrose para meninas. E aqui tá falando que ela não é como as outras garotas. Além das suas roupas surradas, pretas e sem grife, ela ainda carrega consigo um frasco de remédios psiquiátricos escondido numa gaveta. Ela foi diagnosticada com transtorno bipolar. E logo que ela chega nesse internato, ela acaba enfrentando uma garota que é a garota mais popular do colégio, chamada Greta. E para enfrentar ela, acaba se unindo com a sua colega de quarto, que é uma atleta, e no mesmo corredor tem um conselheiro residencial, que está falando aqui, que é um objeto das fantasias das alunas do St. Ambrose, chamado Nick. Eles acabam, então, se unindo para enfrentar essas peças que a Greta vai pregar na Sarah. Mas um escândalo acaba ocorrendo, uma pessoa morre e o mundo da Sarah desmorona. Tá falando que é uma história de amadurecimento envolvente e sinuosa que permanecerá com você por muito tempo depois de você virar a última página. Gente, não sei o que pensar dessa sinopse. Depois que, como ela me fez lembrar pelo título de Meninas Selvagens, e quando eu li a sinopse daquele livro, eu achei bastante interessante, fiquei curiosa, li, mas não curti aquele livro. Então, fico na dúvida também a respeito desse daqui. O que vocês acharam? Não sei o que dizer, mas a sinopse é interessante. É um romance Dark Academia, que tá falando que é o mais esperado do ano. Deliciosamente sombrio e afiado, o Internato para Meninas Cruéis traz uma história emocionante sobre amadurecimento, segredos devastadores e brincadeiras que podem se revelar mortais. É um lançamento da editora Universo dos Livros e está previsto lançar dia 20 de novembro. Eu gostei da capa, principalmente das cores, que colocaram aqui rosa, roxo, achei bonita. O próximo livro aqui se chama A Vila, da autora Rachel Hawkins.
Duas escritoras passam um verão numa maravilhosa vila italiana. Um assassinato ocorrido décadas antes na casa volta para assombrá-las. A vila é um verdadeiro suspense gótico da autora best-seller Rachel Hawkins. As duas personagens aqui são amigas e elas eram amigas inseparáveis. Porém, agora com 30 e poucos anos, elas acabaram se separando. Mas a escrita pode ser que as une novamente. Elas decidem fazer essa viagem para essa casa onde aconteceu um crime, parece, décadas atrás. E elas vão tentar colocar um plano que elas tinham de escrever um livro juntas. Mas quando elas chegam lá nessa vila italiana, elas começam a investigar a respeito do que aconteceu ali naquela casa em 1974. Ou parece que houve uma morte ali naquela casa. E conforme uma delas, a Emily, começa a se aproximar da verdade, a tensão entre as duas aumenta, porque segredos obscuros começam a vir à tona. E parece que a vila quer reivindicar mais uma vida. Achei curiosa essa sinopse, e ainda mais porque aqui embaixo está escrito assim, ó, inspirado em Fleetwood Mac, nos assassinatos da família Manson e no infame verão que Percy e Mary Shelley passaram com Lord Byron no Château de Chillon, onde nasceu a ideia de Frankenstein. A vila é um convite a um legado fatal. E aqui tem um comentário que fala assim: Hawkins consegue o que parecia impossível. Um romance inspirado em Frankenstein que é ao mesmo tempo original e único. Fiquei curiosa para conhecer. E é um livro também mais curto, tem 294 páginas. É um lançamento da editora Record, previsto lançar no dia 13 de novembro. Eu não li nada ainda dessa autora, Rachel Hawkins. Tá falando que ela tem dezenas de livros publicados, inclusive The Wife Upstairs, que é uma releitura sulista gótica de Jane Eyre. Então ela gosta de fazer releituras, né, de livros, assim, clássicos. Interessante, acho que então vale a gente conhecer. Fica aqui então a dica. Próximo livro aqui se chama As Sete Luas, de Mali Almeida. Esse livro, não por causa do sobrenome, que também é meu, Almeida, eu achei interessante essa sinopse, achei diferente esse título. E pela capa toda colorida assim, me chamou bastante atenção. E aqui tá falando, aqui em cima, ó, vencedor do Booker Prize de 2022. O livro se passa entre os vivos e os mortos durante a Guerra Civil do Sri Lanka. Ao criar um universo exuberante, Shihan Karunatilaka, não sei como se pronuncia, gente, desculpa, satiriza a realidade política de seu país e traz reflexões surpreendentes sobre as mais profundas questões humanas. Aqui o protagonista, ele morreu assassinado e ele descobriu que ele está preso no purgatório. E antes dele morrer, ele tirou umas fotos que podia abalar o seu país, guardou em alguns envelopes e agora ele precisa mostrar para as pessoas que ele ama o esconderijo dessas fotografias. E se ele quiser ir para a luz, né, sair do purgatório e ir para a luz, ele precisa fazer isso antes da 7ª lua. Então tá falando que o livro é um romance cheio de fantasia e realidade, e que ele é um dos autores mais proeminentes do Sri Lanka, utiliza do seu humor mordaz e transforma os leitores em testemunhas de brutalidade da guerra civil no país. Ao vagarmos com Mali, pelo além, somos confrontados com verdades perturbadoras sobre a vida e a morte. Então aqui está falando que tem um pano de fundo da guerra civil do Sri Lanka, é repleto de humor, vai abordar temas como amizade, luto, vida após a morte. É uma fantasia sobrenatural com realismo mágico. Achei diferente essa sinopse. É um lançamento da editora Record, previsto lançar no dia 13 de novembro também. Vários livros sendo lançados no dia 13 de novembro. E achei essa capa colorida que chama a atenção, né? Atrai o nosso olhar. E o último, gente, o último livro que eu deixei aqui listado para passar para vocês é um romance que se chama Só o Amor Machuca Assim, da Paige Toon. Tentando superar o fim do seu noivado, Rain conhece Anders e não consegue deixar de se envolver, mas está prestes a descobrir que o amor pode machucar, e muito. Só o Amor Machuca Assim
É uma história emocionante que nos faz questionar: vale a pena arriscar tudo por amor? Rain, que é a personagem feminina, descobre que o seu noivo está apaixonado por outra pessoa. Anders, que é o personagem masculino, perdeu a esposa há 4 anos e luta para seguir em frente. Rain decide ir para os Estados Unidos, para a fazenda onde a família dela mora, e lá que ela conhece o Anders. E quando ela conhece o Anders, o mundo dela acaba virando de cabeça para baixo. Mas Anders guarda um segredo muito sério, que se ele revelar para ela, isso vai trazer sérias consequências. Abandonar o homem que ela ama machucaria Rain mais do que ela pode imaginar. Mas sabendo a verdade, como ela poderia continuar ao lado dele? Aqui tá falando que é uma história comovente, que vai falar sobre angústia, alegria e esperança. É uma história de cidade pequena, que emociona e que é de partir o coração. É um lançamento da editora Verus, previsto lançar também no dia 13 de novembro. E, gente, com esse daqui eu finalizo a lista que eu separei para compartilhar com vocês. Foram, acho que, 14 livros que eu compartilhei aqui nesse vídeo. Lembrando que deixei todos os links aqui embaixo, se vocês quiserem saber mais a respeito de algum deles, adicionar a lista de desejos. Deixe também aqui nos comentários qual deles vocês acharam mais interessante, quais vocês adicionaram à lista de vocês. Se vocês sabem de algum outro que está lançando nesse mês de novembro, que vocês estão aguardando, conta pra mim aqui nos comentários também. Eu adicionei vários deles na lista, principalmente o suspense, como vocês já deviam desconfiar. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.